Durante 5 anos eu quis contar essa história pra vocês, mas por medo de ser interpretada, julgada, rejeitada ou criar alguma limitação, né, do meu filho, acabar levando problemas pro meu filho, eu me mantive calada. Mas pra quem me segue nas minhas redes sociais, ali no Instagram principalmente, sabe que o meu conteúdo lá é passar esse papel de mãe solteira. Afinal de contas, como eu me tornei mãe solteira? Como eu vim parar em São Paulo, morando sozinha, com um filho pequeno, sem família, com alguns amigos, fazendo a faculdade, trabalhando e dando conta de tudo. Como eu cheguei até aqui, né? Qual foi o caminho? Por que eu separei do pai do meu filho? Então, diante de vários cenários, várias vezes eu já quis falar sobre isso, mas eu sentia que ainda não era o momento. Dessa vez, eu sinto que eu tô pronta, que eu posso falar sobre isso. Quero deixar muito claro que esse vídeo não é um ataque a ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero apenas contar a minha história. Eu dou voz a tantas pessoas e por que não dar voz a mim mesma? E vou tentar resumir pra vocês, mas eu acredito que eu vou conseguir explicar, vocês vão conseguir me entender. Quando eu engravidei, eu vivia dentro de uma dependência emocional. Eram praticamente 6 anos de dependência emocional que eu tinha pelo pai do meu filho, onde nós vivíamos a 1000 quilômetros de distância, porque ele estava em Goiás e eu estava no Rio de Janeiro, mas eu vivia uma dependência tão grande que eu me punha indisponível para todos os homens que quiseram ter um relacionamento comigo, que gostavam de mim. Eu expelia eles da minha vida, sabe? De forma inconsciente eu afastava eles, porque na minha cabeça a pessoa que era para mim era outra. E nisso eu acabava presa dentro de um ciclo que eu não conseguia sair. Mesmo dando tanta voz a tantas pessoas aqui no meu canal, na minha vida pessoal, eu tinha esse problema. E eu sabia que ele era um problema. E eu queria se desvincular dele, mas eu não conseguia. Muitas das vezes, quando a gente fala de um relacionamento, né, principalmente um relacionamento tóxico, a gente fala sobre todos os pontos negativos, né, que ele tinha. Mas a gente esquece que foi através dos pontos positivos que a gente chegou no ponto negativo. Porque tem também as partes boas, né? Se não tivesse as partes boas, as ruins também não existiriam, porque não haveria história, né? Não haveria o porquê tá junto, porquê tá próximo, porquê sair. Então a dependência, ela carrega a parte boa da relação. O problema é que vem a parte ruim depois. Aí vem a boa, aí vem a ruim, e aí é o ciclo, né, de dependência que dói. E nessa, em 2019, eu fui passar Natal em Goiás. O pai do meu filho foi passar Natal com a minha família e eu acabei engravidando. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro em 2020, descobri que estava grávida, foi um baque, foi um choque muito grande, mas a gente sempre falava, a gente vai ter filho, um dia a gente ainda vai ter filho. E aí esse filho veio, né? Era começo de pandemia, eu estava sozinha em outro estado, então nós decidimos que se nós nos juntássemos e tentássemos ter uma vida de casado, a gente teria mais chance, né, de levar esse relacionamento adiante. E diante a toda a minha gestação, ela foi muito dividida entre partes muito boas e românticas e partes muito ruins e dolorosas, palavras de baixo calão, desrespeitos, desmerecimentos, abandonos, desavenças, muitas coisas, muita falta de respeito, muita turbulência durante a minha gestação, muita turbulência também, sabe? Mas a pior parte foi, pra mim, né, a gota d'água, foi quando eu estava grávida de 9 meses do meu filho. Ali, eu já estava bem cansada de muitas coisas, eu já imaginava que eu não sei se eu conseguiria suportar tudo aquilo por muito tempo. Mas por conta de filho, a gente acaba, né, colocando as coisas na balança. Um dia, eu estava em casa com meu irmão mais novo e o pai do bebê chegou do trabalho. Lembrando que era época de pandemia, ele me convidou para que nós passássemos no Burger King para comprar um sanduíche. Então eu entrei no carro, meu irmão caçula entrou atrás e nós fomos pro Burger King. Não sei porquê, eu sempre tive mania de, quando entrar dentro do carro, passar a mão na lateral da porta do carro, assim, sabe? Que tem, tipo, pra você depositar coisinhas, deixar papel, alguma coisa. Não sei porque eu enfiei minha mão ali e passei. Eu senti um papel. Quando eu puxei esse papel, era a identidade de uma mulher. Que eu já tinha visto que eles estavam se seguindo nas redes sociais, sei lá, 3 dias antes de eu achar essa identidade. E, por incrível que pareça, talvez as mulheres que estejam assistindo meu vídeo se identifiquem,
É bizarro quando você segue um homem e ele tá sempre seguindo e sendo seguido por mulheres diferentes. Eu não sabia de onde vinham tantas mulheres. Corta pra eu descobrindo que isso é a cara do Tinder, né? Que eu descobri só depois. Mas isso é muito ruim, né? Nós que somos mulheres, a gente vive um relacionamento tóxico, doente, a pessoa o tempo inteiro cobrando, e brigando e falando. Eu era doente. Eu era possessiva, eu era mandona, eu era autoritária, eu era dona da razão. Eu tava grávida, eu tava com os hormônios à flor da pele. Quando eu vi essa garota, eu sentia alguma coisa, mas quando eu encontrei a identidade dela dentro do carro, eu já sabia que ele tinha aprontado. Só que naquele momento, eu não quis discutir. Eu peguei o meu sanduíche, eu fui embora pra casa, e aí, quando estava eu e ele em casa, sozinhos, sem a presença do meu irmão, eu fui questionar ele sobre essa identidade. E ele me inventou uma mentira, falando que ele tinha ido levar um cliente, e aí na metade do caminho a namorada do cliente pediu pra esperar ela, e ela tinha pego um Uber até metade do caminho, deu os documentos pra ele guardar, ele guardou na lateral, na hora de ir embora, acabou deixando o documento dela. E eu falei, meu Deus, era uma mentira tão cabulosa que eu falei, nossa. Aí eu fui pesquisar o nome desse amigo nas redes sociais e achei o perfil dele. Quando eu achei o perfil dele, eu vi que ele tinha uma amiga minha em comum. Aí eu tirei print, mandei pra essa amiga em comum e perguntei se ela sabia quem que era esse cara. Ela falou, sei, amiga, ele estudou comigo durante 4 anos da faculdade. Falei, ele namora essa garota? Não, amiga. Com certeza não. Ele namora com outra garota que eu conheci, porque a gente estudou durante 4 anos, eu tive contato com ela, inclusive eu sigo a ex-mulher, porque eles terminaram há pouco tempo, inclusive. Mas não é essa. Eu já sabia que era mentira, eu já sabia que eu não ia ter a minha verdade naquele momento, eu já entendi que ele ia inventar. E foi ali, naquele momento, que eu decidi que eu iria ser mãe solo. Porém, não naquele momento. Entendeu? Então eu pensei comigo, cara, falta, sei lá, 2 semanas pro meu filho nascer. Eu tô na reta final. Eu vou fazer uma cesárea. Eu vou brigar. Eu vou discutir. Pra ele ir embora, pra ficar aquele clima de rejeição, pra na hora do parto eu estar com raiva, com remorso, com ódio, pro meu filho não ter a presença do pai na hora do parto, que pra mim era importante, pra não ter a ajuda que eu vou precisar, de muita ajuda quando eu estiver operada, porque eu não vou conseguir abaixar, levantar, fazer as coisas sozinhas. Esse não é o momento de discutir. E muito menos não é o meu momento. Então, eu tomei a decisão de que devolveria a identidade pra ele, devolver pra menina, porque até aquele momento... E detalhe, gente, eu não surtei, eu não briguei. E eu mandei mensagem pra menina falando, oi, tudo bem? Eu acho que você deixou a sua identidade no carro do meu marido. Mandei assim pra ela. Em 5 minutos ele tava me ligando pedindo pra eu devolver a identidade da menina. Então eu já tinha entendido que a minha mensagem foi tirada um print e mandado pra ele. Entendeu? E talvez ele até mentiu pra essa garota também. Porque naquela época, ele não queria postar foto comigo nas redes sociais, ele tinha uma resistência muito grande de aparecer nos stories comigo, sabe? Como se eu realmente, como se a minha gestação fosse atrapalhar a vida solteira que ele queria ter, sabe? Então, por isso que me incomodava muito as redes sociais, eu tava sempre olhando, porque pra mim tinha alguma coisa ali, sabe? E ali naquele momento eu decidi que eu ia devolver a identidade pra ele entregar pra garota do jeito que ele quisesse, quer encontrar, quer sair, sabe por quê? A gente não tava tendo relacionamento sexual. Eu tava grávida. A gente não ia ter relacionamento sexual até os meus 3 meses, até a minha cicatrização tá, ó, legal. Então, o que eu pensei comigo? Vou devolver a identidade, vou perdoar ele, vou falar pra ele pra nós ficarmos de boa, porque a criança tá nascendo, eu não queria briga. E aí, quando meu filho já tiver nascido, que eu já consegui, aí eu coloquei isso como meta, abaixar e levantar lá pelos meus 3 meses, aí eu meto o pé nesse relacionamento com tanta força que eu nunca mais volto. E foi isso. Eu devolvi a identidade pra ele, falei pra ele que tava perdoado, chamei ele pra conversar, falei pra ele, não quero saber, não quero treta, não quero saber quem é essa menina. Sabe quando a pessoa te olha assim? Sério? Tipo, quem é você? A surtada, a louca que grita, que briga, que mete o pau, que quebra o pau, a dona da razão, tá abrindo mão de saber tudo sobre uma traição que nunca ia ser revelada. A gente ia ficar numa guerra de tete a tete, mas ele nunca iria assumir, porque um homem, quando ele assume, ele assumiria ali no primeiro momento, entendeu? Mas ele
não iria ficar alimentando mentiras. Então eu já sabia que ele ia alimentar mentiras, não ia ter a resposta dele, decidi perdoar, ele devolveu a identidade e eu tive um final de gestação maravilhoso, tá, gente? E assim, a minha gestação, ela foi muito dividida. Metade foram momentos muito românticos, marcantes, lindos, sabe? Nossa, todo mundo me mimava, me paparicava, me levava bolo, me levava presente, ia lá me visitar, me dava coisinhas, fazia os meus desejos, comprava coisinhas pra mim. Nossa, eu fui muito mimada na minha gestação. Mas, por um outro lado, eu vivi uma gestação muito turbulenta. Muitas brigas, desavenças, desentendimentos, palavras de baixo calão, desmerecimentos, humilhações, agressões verbais. Então, assim, ela foi muito 50-50, sabe? Mas é óbvio que pra uma gestante, uma parte ruim, ela é potencializada a quase 100%, porque a gente tá à flor da pele. Então, voltando para quando eu decidi perdoar, o restante da minha semana, né, passou a semana de turbulência e aí veio a semana de paz. Cara, eu arrumei a minha mala do meu parto, a coisa mais linda. Eu fui pra chácara, eu comi carne assada, eu dancei, eu gravei TikTok, eu fiz a última foto do Instagram, sabe? Inclusive tem vídeo lá no Dia de Paula vlog do meu dia, do meu antes do meu parto. Eu posso até deixar os links aqui na descrição para quem quiser acompanhar um pouquinho de como foi esse processo. Foi maravilhoso. No outro dia nós fomos pro hospital. O pai do meu filho me acompanhou, muito cuidadoso, carinhoso, entrou no parto comigo, assistiu o parto inteiro, pegou o nosso filho pela primeira vez, segurou, se emocionou, acompanhou o pedagogo que eu tava, né, o pediatra, quer dizer, que eu tava assim, amarrada lá, morrendo de medo. Acompanha, que não sei o que, acompanhando. No quarto pós-operatório, né, quando eu tive o neném, eu recebi vários buquês de flores, sabe? Da minha família, da família dele, recebi carta dele também, sabe? E assim, a internet bombou, foi incrível, minhas visualizações estavam lá em cima, saí até em revista em Goiás, todo mundo comentando sobre o nascimento do meu filho, bati recorde de visualizações dos stories, foi muito bacana, né? Mas ainda dentro de mim, agora eu ia passar pelo processo pós-nascimento. E muita coisa que estava ali na minha gestação foi tomando sinal. Voltando para casa, recebi ajuda tanto da minha família quanto da família dele. Todo mundo estava ali por mim e para mim, fazendo coisinha para eu comer, fazendo coisa para eu beber. Minha casa era cheia, porque era minha avó, minha mãe, a mãe dele, a irmã dele, sabe? Todo mundo ali estava ali torcendo para as coisas darem certo, torcendo para a gente conseguir se resolver, torcendo para acabar essa fase turbulenta. Mas nitidamente a gente não tinha maturidade, entendimento e nem amor suficiente para isso, sabe? E aí a gente passou por várias briguinhas. E ele fez todo o papel de pai dele, tá? Nunca questiono isso. Às vezes ele mandava mensagem pedindo pra eu não dar banho na criança, porque quando ele chegasse do serviço, ele ia tomar banho, queria tomar banho com a criança. Ele fazia janta todos os dias. Ele tinha essa parte paterna, acordava de madrugada para buscar o bebê, mesmo que ele tivesse que acordar no outro dia, ele acordava, ele falava, pode deixar que eu vou, sabe? E aí ele pegava, revezava comigo de madrugada. Então assim, esse papel, ele cumpriu tranquilamente. E nitidamente deu pra perceber que ele ficou um pouco mais apegado a mim. É como se tivesse nascido nele uma paixão nova por mim, sabe? Ele queria ver as coisas com outros olhos depois que ele viu a criança. Mas eu nitidamente não estava preparada para vê-lo com outros olhos também. Porque eu tinha guardado uma situação da minha gestação para ser resolvida quando eu parasse meu termo. Então, independente do que ele fizesse pra gente tentar se recuperar durante esses 3 meses, eu já tinha comprado a ideia que eu ia me tornar mãe solo. Entendeu? Então, tudo pra mim era um ataque. Entende? Eu fui levando isso como um ataque. E às vezes ele nem tava me atacando, mas eu levava como ataque. Entendeu? E às vezes ele igual comigo. Eu falava uma coisa, ele levava como ataque. Até que quando... Olha pra você ver como a palavra tem poder. 3 meses de gestação, quando meu filho nasceu, 3 meses depois, a gente teve a primeira briga grande. Porque como eu disse, pequena, a gente tinha várias. E por incrível que pareça, nesse período de 2020, gente... eu passei por uma situação financeira muito complexa, com agência, com contrato, e eu não estava recebendo como eu recebia. E ali eu também, ele tinha uma competição comigo, sabe, uma humilhação, uma coisa assim. Ele falava assim, você não ganha em dólar? Então por que você tá me pedindo isso? Mas ele sempre foi mão aberta, porque ele queria mesmo me provocar, sabe? E isso era muito desgastante. Aí no dia que a gente teve essa treta assim feia, ele saiu pra trabalhar rindo da minha cara,
com uma humilhação da tipo, vamos ver se você consegue, porque eu queria viajar pro interior com os meus familiares pra casa do meu tio. Sempre que ele faz aniversário são festas incríveis, eu queria muito ir. E eu precisava que ele confirmasse se nós iríamos ou não. E ele falou que não ia me confirmar nada, sabe? E aí eu falei pra ele, se você não me confirmar, eu vou sozinha. E aí ele riu da minha cara, como tipo assim, vai com como? Se você tá com pouco dinheiro, sabe? Ele riu da minha cara e falou assim, ué, vai como? Não tem nem como sair de casa, tá falando que vai. Mas ele não sabia, porque ele não me deu oportunidade de contar, que eu tinha resolvido meu problema no banco e tinha caído um dinheiro muito grande pra mim na minha conta. Eu não tive oportunidade de contar isso pra ele. Que por fim tinha dado certo as coisas pra mim, sabe? E até hoje ele não sabe disso. E quando ele foi, eu fiquei com tanta raiva. Eu liguei pro proprietário da casa e falei que eu ia entregar a casa. Mudei as fechaduras de casa. Mudei os controles de casa. Eu mudei tudo dentro de casa pra ele não voltar mais. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, estou saindo do relacionamento. Estou mudando dessa casa. Preciso da sua ajuda. Foram pra minha casa, começamos a encaixotar tudo. E ali, quando ele foi voltar, porque assim, às vezes ele não voltava do serviço, porque muitas das vezes ele falava que ele não precisava de mim, porque ele tinha a casa da mãe dele, né? Então, nesse dia, meio que ele foi pro trabalho, mas pra passar dia lá na casa da mãe dele também, pra você ver tanto que a relação era conturbada, né? E aí, quando ele veio voltar novamente para nossa casa, a gente já estava totalmente em outro clima. Eu já estava tratando ele como uma pessoa, já não como meu parceiro, não como meu marido, não como alguém que eu gostaria de ter na minha vida. Ele chegou, as coisas estavam todas encaixotadas. Eu fazia questão de colocar ele em tudo que era meu e do Adam, sabe? Tipo, nos mêsversários, em tudo que a gente ia fazer, eu incluía. Ali foi a última vez que eu incluí ele, porque eu vi que era um esforço que vinha só meu, entendeu? Não tinha nenhuma participação dele mesmo. E eu decidi que queria colocar um ponto final. E foi ali que as coisas acabaram e ele percebeu que realmente eu estava desfazendo de tudo, que não existia mais nossa casa, que a casa acabou. Então, ele voltou a morar com a mãe dele até ele construir a casa dele, que graças a Deus hoje ele tem as casas dele, ele tá bem de vida, ele tá vivendo a vida dele. E eu aluguei um apartamento e fui construir a minha vida, recomeçar a minha vida assumindo esse novo papel de mãe solo, o que não foi nada fácil no começo. A gente passou por muitas desavenças, por muitas situações. Mas o motivo principal, porque eu não vou estender mais essa história, né? Tem várias outras histórias que eu poderia contar sobre mim, sobre a minha maternidade, sobre a paternidade. Mas eu quero falar exatamente esse ponto, que essa decisão que eu tomei com 9 meses, mas ela foi executada com 3 meses após, né? 9 meses de grávida e executei 3 meses depois que o Ada nasceu. E muitas mamães, elas passam por esses momentos turbulentos quando elas estão grávidas, né? Tá no auge, ele tá quase parindo, o pai faz alguma coisa que irrita. E aí muitas mães fazem o quê? Mete o pau na barraca, chuta tudo, eu não quero, não autorizo, proíbe o pai de ver o filho, né? Cria toda uma desavença, a criança nasce no meio de uma confusão, de um caos, de uma bagunça, de um monte de versões, um monte de ofensas, um monte de ataques um pro outro. Eu tinha muito medo do meu filho nascer dentro desse cenário. E é exatamente por isso que naquele momento eu respeitei o momento dele, do nascimento dele. E por mais que eu deixei guardado tudo aquilo para depois ser resolvido, eu sinto que eu consegui controlar a situação de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sábia, mais discernida. Porque o meu filho tem uma conexão incrível com o pai. E eu, gente, fui criada dentro de um lar com pai e mãe separados. Então, assim, eu tinha muito convívio com meu pai. Minha mãe nunca proibiu meu pai de buscar a gente, de ver, de estar junto. Isso foi muito importante pra mim. Então, eu jamais faria isso com meu filho, porque eu sei como esse lugar é importante, como esse papel de pai é importante. E, assim, não é um direito meu, é um direito dele. Entendeu? Ele pode ter sido um ruim parceiro, mas ele é um bom pai. E tem muitas mães que acabam tirando esse direito dos seus filhos, né? Acabam fazendo, mas ele não faz questão, mas ele não tá nem aí. Aí tudo bem, né? Se o pai não quer, a gente realmente não tem muito pra onde correr. Mas e quando um pai quer? Quando o pai quer fazer parte da vida da criança, quer pegar, quer fazer parte, quer contribuir, e a mãe acaba criando esse afastamento, ou vice-versa, né? O pai acaba conseguindo tomar a criança da mãe e deixando a mãe desesperada. Mas eu sei que esse assunto de mãe, pai, maternidade, paternidade e alienação parental é um assunto muito delicado e que acontece com muitas pessoas. Hoje, eu só quis dizer que, supostamente falando, porque eu nunca vou ter confirmações, porque não depende de mim saber da verdade, né? Eu precisava de outras pessoas para me confirmar, eu fui traída.
nitidamente fui traída, né? Mas eu não precisei de me confirmar nada para eu entender o que estava acontecendo e tomar a decisão de não me manter naquele lugar. Fui preparada para aguentar esse baque de 3 meses, mas depois que esses 3 meses passou, como eu disse, eu meti o pé no relacionamento e nunca mais voltei. Claro, passou pela minha cabeça várias vezes sobre segundas chances, sobre tentar dar certo, porque tinha essa iniciativa da parte de lá também, né? Vieram arrependimentos, vieram um pouco de maturidade, veio um pouco mais de sabedoria do opa, poderia ter feito diferente, e me ofereceu, me propôs a gente reconstruir isso. Mas são muitas pequenas questões mal resolvidas e eu sei que seria questão de tempo para novas questões mal resolvidas surgirem e não serem resolvidas novamente até virar uma bolha e chegar no momento que eu estourei. Então eu preferi já passar a página para cima disso, muitas terapias, tá? Terapia medicinal, terapias alternativas, todos os tipos de tratamento de desenvolvimento pessoal e busca pelo meu desenvolvimento pessoal, pelo meu autoconhecimento, eu fiz para poder quebrar esse ciclo, cortar esse ciclo e também entender que eu não gostaria que o meu filho crescesse num lar onde ele ouviria ofensas, desavenças, e aí de duas uma, ou ele se tornaria uma terceira versão nossa, ou ele rejeitaria totalmente e acabaria criando ou uma rejeição por mim, uma rejeição pelo pai e tendo que escolher um lado para defender dentro dessa situação. Então, para ele não ter que passar por isso, eu preferi proteger o psicológico do meu filho saindo desse relacionamento quando ele ainda tinha 3 meses. Então, se você é mãe, tá dentro de um relacionamento frustrado, fracassado, que você tá vendo que já perdeu a linha, já foi em todos os níveis de desrespeito, de falta de amor, saiba que o seu filho, dentro desse casamento, está sofrendo bem mais impacto psicológico do que você simplesmente sair desse ambiente, trazer paz para a vida dessa criança e continuar permitindo com que ele tenha contato com o outro. Porque não é porque o pai te tratou com essa falta de respeito que ele venha tratar o filho. Tem muito homem que é um bom marido, mas é um péssimo pai, é um péssimo marido, mas é um bom pai, é um péssimo marido e é um péssimo pai, como ele é um bom marido e é um bom pai. Então você tem que identificar qual é o seu para você tomar essa decisão certinha. Mas é isso. Falei. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha história. Uma de várias que eu tenho, né, para contar para vocês, que de pouco a pouco, quem sabe, eu venho abrindo aqui no canal. E deixe nos comentários se vocês gostaram de ouvir a minha história, se você também é mãe ou é filho e já viveu dentro de um relacionamento conturbado com seus pais ou, né, os seus filhos viveram. Me mande no storiescanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.